Olá, boa noite. Hoje nós vamos receber a Aline Rodeiro e Sofia Rodeiro. Vou ver se eles entram aqui. Aqui já. Vou mandar o convite para ela. Aqui. Boa noite, Marli, Mari. Oi, eu vou desativar daqui a pouco os comentários para a gente poder ver vocês aí. E aí depois no final a gente abre. Quem tiver perguntas, coloca aqui. Eu vou só dar um tempinho para as pessoas irem chegando, enquanto eu não desativo aqui, tá certo? Tá certo. Me ouvem bem? Tá ótima, mal gatinha. Ah, me arrumei para vocês. Ah, eba. Eu fico querendo ficar sem o óculos, mas eu não consigo enxergar o que o pessoal escreve. Marli tá dando boa noite para você, Aline, Ó, viu? Olha, Lu entrou, que beleza, Luciana. bem ótimo. Várias, Gente, tem um soltando bate-papo beijo. para todo mundo ficar tranquila por aqui. Sim. E a sua conexão tá boa também agora, Aline, tá tranquila. Tá Ó, ótimo. Paula que queria que a gente deixasse gravado, ela acho que ela vai assistir. Geisa, outra. Beijo também para vocês. É um tema que muita gente foi falando comigo, viu, Aline? Vou tirar aqui o óculos para estar encebado. Muita gente foi falando comigo que o tema era muito interessante, né? Essa coisa das relações familiares e com uma geração que se comunica muito bem, que fala o que pensa. Eu tenho um filhinho, você conhece, né, Eduardo, de 10 anos. E Eduardo fala cada coisa comigo, às vezes, e para eu ficar no meu lugar e ao mesmo tempo, né, poder surfar nessa onda de me comunicar com ele do meu lugar. Imagina aí você, hein, Sofia? Você com sua mãe também. É, E aí, eu quero apresentar para todos os meus alunos que estão entrando aí, minha filha. Oi, galera. É um prazer imenso a gente estar fazendo esse trabalho junto, né? Um exercício da proposta da metodologia, que é a gente poder se abrir para uma coisa nova, mostrar o melhor de mim, o pior de mim e ver o que vai acontecer aqui para que a gente possa fluir com o outro com transparência. E isso é possível para uma educação saudável, sabe? É possível com uma educação saudável. que bom. Se você conseguir limpar um pouquinho a sua telinha, o seu videozinho, tá um pouquinho embaçado só. Assim, passar um guardanapo, um paninho só em cima, assim, na telinha, no negócio do vídeo. Vou Ficar passar, um pouquinho vou mais. passar roupa. Só no olhinho. Pronto, pronto. Ali. Melhorou? Melhorou bastante, bastante. Bom, gente, então assim, ó, eu vou desativar os vídeos, os comentários a pedido de Aline e Sofia, porque realmente senão não dá para ver elas e elas perdem também a concentração. Eu também tenho isso comigo, viu, Aline? Se eu ficar vendo embaixo, eu me perco também. Então eu vou tirar e aí depois a gente volta novamente e as pessoas guardam as perguntas assim para os minutos finais, Você tem tá? Mari, você sinaliza para a gente assim quando tiver faltando uns 15 minutos. a gente chega Como? mais perto ou você está ouvindo bem? Não, eu tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Você pode chegar um pouquinho mais perto só pra gente ver vocês melhores. Deixa eu tirar aqui os comentários. Deixa eu desativar aqui. Lu tá dizendo que sua luz não tá muito boa, Aline. É mesmo, não tá mesmo não. Quer que eu pegue a luminária? Será que vai botar? Mari tá mandando um beijo pra você, viu? Regi também mandou um beijo pra você e pra Sofia. Beijo. Não tava mal. Infelizmente vai ser assim, a luz tá meio ruim mesmo. Vi agora. Tudo bem. Tá Eu vou escuro. desativar os comentários, então. Pronto, desativamos aqui os comentários. E aí, vamos começar aí com vocês. Desculpa, mas vai ser assim mesmo. Vai ser improvisação da. E Então, eu vou começar perguntando assim: a gente pode ser amigo de nosso pai, de nossa mãe, de nossos filhos, do terapeuta? Vamos por partes. então eu vou perguntar a você, você consegue ser minha amiga? De quantos anos de terapia a gente tem? Que eu faço, eu sou sua terapeuta bem uns 10 anos?
Mais ou menos? Mais ou menos uns 6, eu acho. É? Uns 6 anos. Como é que dá uma dimensão maior do Não, eu projeto? acho que é mais mesmo, porque É, eu morava ainda em Salvador, eu já moro em Alagoinha, já tem, acho que tem mais ou menos isso mesmo, uns 10 anos, quando Eduardo nasceu, acho que é mais ou menos isso. pronto. Você acha que eu consigo fazer uma boa separação entre a amizade e a terapia para você? Você acha que você Acho que, consegue? acho que sim, eu acho que sim. E a cada vez mais foi amadurecendo isso, né? A gente foi ficando mais, falando mais o que sentia quando chegava na hora que tinha que ser amiga e na hora que tinha que ser terapeuta, sim. E qual Eu, foi eu, eu, eu soube bem o meu lugar. Eu soube bem o meu lugar de paciente e de amiga também. e qual foi a qualidade da minha personalidade que fez com que você pudesse ter confiança para a gente fazer essa transição de uma coisa e outra? O que você acha? Eu acho que é a forma como você lidar com a sua verdade, assim, com os seus erros, os seus acertos, a sua vulnerabilidade. Então, você é uma pessoa que se coloca muito humana, né, para conosco, os seus pacientes, e como amiga também, né? Isso eu acho que é a qualidade maior sua, é poder ser quem você é e falar, olha, eu não estou em nenhum lugar maior, nem menor, sei um pouco mais, né? Tem um pouco mais, mas eu também falho, eu também erro, enfim, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi também, viu? Na minha vida como terapeuta, e poder deixar a minha humanidade também se apresentar e poder fazer uma relação aí com os meus pacientes também. Não é verdade? Então, é esse movimento que é um trabalho da nova era, do projeto que a gente está querendo implantar nesse planeta, em pequenos pedaços, como terapeutas, como pessoas individuais, novas é, religiões, novas maneiras de pensar, é que a gente pode utilizar o que Jesus trouxe para a gente como a verdade. A verdade pode salvar vidas, pessoas, relações, mesmo que aquilo dói. Então, eu me lembro uma vez que Sofia, ainda no ensino médio, falou para mim assim: minha mãe, uma amiga minha disse que se decepcionou que ficou desapontada com a mãe dela. Eu não me lembro o momento que eu fiquei desapontada com você. Aí eu falei assim, parece até que eu nunca faço nada errado, na verdade, né? Mas a Sim. realidade eu não desaponto ela porque eu procuro não ser mais do que eu sou, na verdade. Eu sou aquilo. Eu sou, na verdade, uma. Obrigada. Tentando ajustar aqui Tem uma produção aí, uma produção. de Temos. luz. Muito bem, ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Então, nesse lugar, Carol, de que a gente não quer ser mais do que a gente é, a gente pode não decepcionar o outro. Eu não tento passar para minha filha, pelo menos você pode também fazer. Por isso que eu trouxe ela aqui, para a gente poder fazer essa revelação. É verdade que a gente pode fluir no que acontecer e achar que aquilo ali é bom e se expor dentro de uma forma da verdade, não é? Então, Uhum, sim, como é que foi isso Com para você? certeza. Que não é que não irrita, né? Não é que não irrita ou que não se aborrece, que a gente não briga. sim. Não é isso, né? Porque eu nem lembro também o que foi que aconteceu com minha amiga, que ela se desapontou com a mãe dela. Mas é lidar mesmo, eu acho que a situação, comparação respondendo a pergunta, é muito bom. Minha melhor amiga, sou muito feliz por isso, de poder ter minha mãe como amiga, porque eu vejo minhas amigas às vezes até não entendem tanto quando eu conto que eu falo tudo pra ela, ou que eu falo que ela pode me entender, né? Assim, nos segredos não entendem tanto. Mas eu acho que foi tão natural como ela iniciou isso comigo desde pequena, sabendo que eu posso falar. Ela se assusta. Às vezes ela também. As Às coisas que eu vezes conto. normal, porque é uma geração, não é tão diferente. 30 anos de geração, eu tinha 30 anos quando eu tive minha filha. E é claro que às vezes assim, meu Deus, realmente o mundo mudou, né? Porque aquilo para mim que era correto agora já não é tanto. Mas
esse movimento de poder falar a verdade, eu sei que eu vou falar de mim o mais esdrúxulo que eu possa imaginar que eu sou, e eu sei que eu vou ser amada por essa pessoa. Isso é muito legal, sabe? Sim, sim, sim. Eu posso ser, você pode ser minha amiga, e eu posso mostrar para você toda a minha vulnerabilidade e saber que você vai gostar de mim mesmo sendo eu, e continuar comigo no meu processo, mesmo conhecendo aquela parte minha que denigre mesmo, que não é algo que poderia trabalhar com uma idealização. Porque as metodologias anteriores à nossa, desse projeto da nova eles trabalhavam muito com um conceito que se chama sujeito suposto saber da psicanálise. Se é um profissional, alguém que tenha um conhecimento maior do que o seu. E isso deve existir, é claro. Se você vai fazer terapia, Sim. supostamente eu tenho que ter um olhar sobre você. Mas eu tenho, naquele modelo antigo, de fazer uma máscara, de fazer um tipo para que você possa acreditar naquilo, não é? E é quase que eu manipulo a situação. Então, eu fico num lugar, então, que eu tenho uma distância muito grande para confirmar aquela hipótese que eu continuo naquele lugar de autoridade imaculada. Entendeu? Então, e nesse Entendi. lugar, a gente está contra o projeto espiritual nosso, das terapias transpessoais, que é se revelar. Eu tenho de me revelar o máximo que eu posso. É na verdade que vai ter a cura. Então, como é que eu posso ter esse distanciamento das pessoas que eu quero ajudar? Como é que eu posso amar? Porque quando eu estou com um cliente, e a gente também tem na terapia uma coisa que se chama olhar flutuante, é olhar além do que o cliente fala, mas se desenvolver amor por aquela pessoa. Claro que não é um amor de prisão, não é um amor Que muitos pais têm com que os muitos filhos. pais têm com o filho, De dependência, né? Tanto que vem o conceito da codependência, de que tudo está atrelado ali ao filho, né? E que a é, vida dele não se move se a vida do filho não se mover. Quando eu faço terapia, estou no lugar de orientar os pais com os filhos, quando eu faço terapia familiar, eu sempre oriento para que as pessoas possam sim falar a verdade. Olha, a mamãe erra também. A mamãe tem momentos que se exacerba esse estado emocional que não consegue controlar. Mas a tarefa minha, como deverá ser a sua, quando começar a fazer chilique ou ser frustrado, é se avaliar e melhorar. Que esse é o trabalho nosso, né? Tolerar a frustração, tolerar... E não imaginar que não tem. Então, por exemplo, eu trabalhei com várias pessoas assim que ficaram com 45 anos, 50 anos e não se casaram e não conseguiram ter uma relação marital, né, de convivência, porque tinham idealizações parentais muito que admiravam demais. Então, admiravam tanto aqueles pais, parece uma contradição, mas é porque a criança faz uma idealização tão grande daquelas figuras parentais que acha que não vai ser também possível ter aquilo. E quando briga e quando tem. Não, melhor não ter, porque eu tenho uma idealização. Quando você vê, claro que as proporções, né? Respeitando as proporções de que não é só você ver e tá acreditando que as relações com brigas e com grandes conflitos são o ideal. Não é isso, mas é saber fluir dentro dos conflitos, saber. Isso existe, mas é o nosso laboratório de crescimento, né? E briga Uhum. mesmo, bem que dizer, as crianças falam, eu não vou brigar com... os pais dizem para as crianças, eu não vou brigar na frente deles. Você pode brigar na frente deles. Pode ser uma coisa até educativa, dependendo de como você vai fazer. Não é Depender verdade? da briga, né? Não é uma discussão, né? Não é um ato de violência, nada disso. A gente fala de brigar no sentido, né, de que pode ser uma coisa de um ponto de vista diferente, de uma irritabilidade, de alguma coisa que a verdade é aquela, vai ficar escondendo que não existe isso. Eu tenho esse cuidado com o Eduardo de fazer isso. E se existe também, não é agradável, mas
Não é né? verdade? Existe, né? E se a gente olhar com bons olhos nesse lugar, a criança pode ser até esse mediador entre o pai, para que eles não exacerbem as brigas, o estado emocional, porque eles estão ali. Então você pode falar de um jeito que mais polite, mais educado, mais, né, que possa cuidadoso, na verdade. Eu acho que Uhum. sim. Tudo pode ser bom e pode ser mal, a depender de como é tratado, né? Sofia, você dá conselho para sua mãe? Como é que é isso? Você aconselha ela? Porque isso é outra coisa, né, Aline? Assim, eu até digo muito quando eu atendo filhas que ficam, né? Porque minha mãe é a minha melhor amiga, igual você falou. E existe um cuidado com isso, porque ela idealiza e quer que a mãe compreenda ela em todas as coisas que uma amiga que não tem a relação de mãe vai entender. Você pode ter uma cabeça aberta, Aline, e tal, né? Então, isso é mais fácil, mas assim, quando parte para esse ponto em que, de repente, a filha se acha que tem tanto que, eu andei o mundo, viajei o mundo, sei falar, fiquei fora e agora eu posso dizer à minha mãe o que ela tem que fazer. Você dá conselho à sua mãe, Sofia, e como é que é isso? Ela me pede, quando ela me... Como Ah, ok. meu ponto de querer o que eu sinto que mudou mais de ter ido morar fora e tá voltando agora e tá ficando esse tempo aqui, principalmente na quarentena, é às vezes a vontade de querer fazer o que eu quero e o que ela quer que eu faça. Nesse ponto, né? Né, não dou. Eu dou conselho assim de cara pra você, de vez assim, não, né? Às Às vezes, vezes. aí eu nem noto, então. Nem vejo, então tô dando. E isso também é a dose, né, Aline? Porque, assim, essa é a preocupação quando a gente conversa e quando a gente tem essas relações que a constelação até traz, assim, né? Da hierarquia, do pai, que se contamina um pouco com essa coisa da amizade. Que às vezes o filho vai para um extremo, que ele quer achar que ele sabe mais, ele tem que dar conselho ao pai e à mãe. E também quando o pai e a mãe não tem amigo nenhum, né? E quer desabafar com você. Tipo assim, meu pai, às vezes, ele faz isso comigo, né? Meus pais, de uma forma geral, às vezes ele fala, eu não tenho amigo nenhum, eu só tenho você para falar. Eu falo, mas pai, com milhões de pessoas no mundo, você não tem um amigo. E aí ele revê, claro que é um pedido dele, um desejo de desabafar naquela hora. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essa coisa do aconselhar. Pois é, então, é essa situação dos papéis dos pais que prende a gente, que causa um desconforto. Quando seu pai fala para você assim: Olha, eu não tenho ninguém, só tenho você. É uma solicitação, mas em algum momento é uma imposição. Eu fiz tanto por você e você tem de ficar naquele lugar de me salvar, daquele lugar desconfortável, que eu mesmo não consegui sair, porque eu não consegui fazer amigos. E isso não é legal, porque os pais entendem como um desamor. Tá entendendo? Por que eu fiz tudo, minha filha não vai fazer isso por mim? Não é? Então, e nesse lugar, os filhos entendem como uma obrigação, uma pressão, e isso não é legal. Isso não é legal. A filha, você é ótimo se for amiga, mas ela não vai me salvar, né? Independente do amor que eu tenho, independente, claro, ela ser a pessoa que eu vou estar mais confortável e querer mais estar junto à minha filha, mais do que qualquer outra pessoa, porque tem um amor incrível aqui dentro, que rola aqui. Mas eu tenho de entender que ela muitas vezes vai preferir ficar com outra pessoa do que a mim. Tá entendendo? Acabou a quarentena, eu tenho certeza que ela não tá querendo ficar comigo, não porque me ama. E isso faz um bem. Agora, sabe, Carol, assim, é muito importante. O atrito faz parte das relações de convivência, sabe? As convivências, ela faz parte dela ter a gente se tocar em situações desconfortáveis, né? Então, o guia fala pra gente que toda a nossa parte negativa que ainda não foi trabalhada ressoa no outro, né? Como uma música, ela toca naquela nota do outro, não é? Sempre. Então, imagine, nós vamos estar atritados o tempo todo uma com a outra. Não é impossível. Uhum. Como a gente vai fazer isso é que é o processo. Então, dentro desse novo modelo de convivência e de relações entre família e de terapeuta, é importante que haja o atrito. Porque, veja, assim como a criança, né? Agora uma mulher, né? Vê a mim como vê os meus defeitos, ela fica um especialista em ver os meus defeitos. Então, eu tenho defeitos específicos
que ela vai ver aqueles defeitos claros, claro, impediu ela, em algum momento da vida dela, dela expressar o melhor dela. E ela entendeu aquilo como uma falta de desamor, e aquilo ficou algo que é maior do que era. E isso vai ser novamente colocado na frente dela com qualquer figura de autoridade, inclusive com o terapeuta. Então, qual é a dificuldade que a gente tem com o terapeuta da gente? As mesmas dificuldades que a gente tem lá no passado. E isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa, porque ao reviver aquela situação da criança infantil em um ambiente seguro, com uma pessoa madura, que está atenta ao processo contra-transferencial, porque a contra-transferência, que é essa sensação que o terapeuta tem com o cliente, vai existir na mesma hora. Na hora que ela fizer contato com uma situação específica dela no passado, toda a questão hormonal dela vai corporificar, vai se apresentar, ela vai ficar em um estado agressivo e vai tocar no terapeuta. Isso é assim. Assim como é com os nossos chefes, que a gente até colocou essa pergunta. Nós somos animais que se relacionam e que naquele momento, qualquer situação que macular o nosso equilíbrio, a gente vai reagir de forma bastante agressiva. Isso faz parte da relação. A gente vai ter de manifestar a situação. Depois que aquilo se manifesta em loco, agora a gente vai cuidar. Isso faz parte. Não tem problema, de vez em quando, a minha filha ver a minha dificuldade e manifestar isso. Ou ser arrogante de vez em quando, ou ser mal-humorada quando acordou. Isso faz parte de eu observar o que aconteceu comigo e eu poder me curar no processo contigo. Então, assim como a gente pode educar os nossos filhos para fazer essa autoobservação e não querer que o outro nos salve do problema. Então, por exemplo, digamos, minha filha amanheceu mal-humorada comigo e ela foi agressiva comigo naquele momento que eu não esperava. Eu não posso idealizar que ela não faça isso comigo. Como é que você vai fazer uma coisa comigo de ser agressiva comigo? Eu sou uma pessoa tão legal com você. Eu sou madura, eu sou a mãe. Eu tenho o dever de olhar para ela e falar assim, como eu posso mostrar a ela que ela foi agressiva? Que ela pode até ser agressiva quando ela acorda, mas para ter cuidado com isso, porque eu me toquei, não é? Porque foi desagradável, poderia não ser dessa forma, sem falar assim, olha o que você provocou em mim, isso é injusto da sua parte, você fazer isso comigo. Então, essas relações, elas têm que ser aprendidas desde cedo, não é verdade? Sim, 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 sim. Você quer falar um Sim, não, com certeza, claro. Que me dói também, né? Quando eu vejo depois e aí, que eu fui agressiva com você. E aí vem o sentimento de culpa também, claro, porque às vezes eu não tenho controle também sobre isso. Foi só acordar ainda. E aí, e aí nasce, Sofia trouxe uma coisa interessante, porque quando ela falou esse negócio da culpa, e é interessante porque aí nasce as facilitações para compensar aquela sensação ruim que a gente ficou. Aí a gente vai tentar fazer alguma coisa meio que pra, né? E aí onde estão as questões, por exemplo, quando tem os filhos dependentes químicos, né, Aline? Que a mãe fica sentindo culpada porque o filho entrou naquela, aí ela fica, aí um sente culpa, o outro sente culpa e fica aquela relação. E é interessante, Sofia, ter trazido isso da culpa, de quando passa da dose, né, Sofia? Carol, e tem aquele modelo que acontece, se ela fica na culpa, ela, ela se vê uma pessoa ruim. Ela se vê, eu sou uma pessoa que foi ruim com minha mãe. E aquilo fica nela. Eu não sou uma pessoa tão boa. E toda a situação, toda a sensação que a gente tem sobre nós, todo o pensamento que a gente tem sobre nós, exige um sentimento secundário que é assim, se eu sou errada, eu mereço uma punição. Isso tudo inconsciente junto, né? Então eu vou Fantástico. de forma, eu não vou ser amada, eu não mereço ser amada, não é verdade? E aí, inconscientemente, como essa reação toda é inconsciente, eu faço algo para que a pessoa agora me agrida, porque eu mereço ser punida, eu fico calma, né?
A gente até fala assim, esse menino tá tão danado que ele quer que a gente dê uns tapas nele. Ele parece que quer que dê uns tapas nele. Exatamente por isso. Porque é verdade, ele vê que ele fez uma coisa errada, ele não consegue lidar com aquela sensação de culpa e de quem tá certo sou eu e o outro, e aí ele provoca mais daquilo, do mesmo, né? Mais do mesmo, até que alguém faça. E aí agora ele fica mais confortável, porque o que ele merecia era isso. Então, Nossa. esses processos, esses processos inconscientes, da gente ficar bem atento, como é que a gente pode entender o outro dentro da negatividade dele, ver como é que isso nos macula, nos toca, é de fundamental importância para a gente viver bem. Como um Uhum. terapeuta, como um professor, eu posso mostrar minha vulnerabilidade, mas posso mostrar o melhor de mim, né? E aceitar se o outro vai embora. Eu aceito se a pessoa não quer ficar comigo naquele momento. Porque eu devo estar sendo um saco. Devo estar sendo um saco mesmo, né? Agora eu quero que ela me salve, que na verdade você não é um saco, você é uma ótima mãe sempre. Não é verdade que é sempre, né? Não é verdade. Então, É aceitar verdade. a vida como ela é faz parte da nossa evolução em qualquer lugar. Na profissão, na clínica, como mãe, como amiga, não é? Eu acho que tem uma coisa interessante, Aline, que é assim, a gente fala assim, não pode ser amigo, por exemplo, do chefe, não pode ser amigo de colega de trabalho. Porque, na verdade, o que que vai acontecer? A gente vai mostrar as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, e o outro vai usar na crença, né? O outro vai usar aquilo contra mim em algum momento. Né? Então, assim, imagine a maturidade que um terapeuta precisa ter, ou de uma mãe, para mostrar sua vulnerabilidade para o seu paciente, e ele achar que, poxa, como é que ela não está desse jeito e que está aqui me aconselhando? Como é que é isso? Né? Precisa, assim, de uma maturidade. E esse movimento da nova era, que eu já faço parte, porque sou paciente, cliente, né, de terapeutas já há mais de 10 anos, né? Principalmente começou com você, principalmente com você, de que mostra realmente a vulnerabilidade e eu posso ficar confortável, mas confiar que você também entrega o seu melhor. Então, por isso que também tem aquela coisa do terapeuta, ele sustentar, né, que ele tem a parte dele que também se perde às vezes e tal, dizer, não, eu também sinto isso às vezes, né? Às vezes eu falo pro meu paciente, não, essa semana eu realmente não estava bem e tal, porque eles acham que a gente vai ficar o tempo inteiro bem, né? O tempo inteiro na boa, mas você sustenta e fala, mas se eu dei conta, você dá também, né? E aí, tem uma paciente mesmo, ela tá até aí, e ela diz assim, quando você fala para mim essas coisas, eu me sinto tão gente, eu sinto que eu realmente posso. Como assim? Você ficou mal? Imagine, Aline, que coisa, né? A Aline, não, Aline, você ficou assim? Não, não acredito. Né? E aí eu posso olhar e falar assim, ela ficou, mas ela também sustenta o outro lado, que ela entrega o melhor para mim, ela faz eu ir no caminho e encontrar a mim mesma, as minhas questões. Então, essa é uma coisa que eu queria que você também trouxesse o seu ponto de vista, Sofia também, dessa coisa com o chefe, né, com os colegas de trabalho, de não mostrar a minha vulnerabilidade, ter sempre que sustentar esse lugar, porque aquela pessoa vai usar em algum momento aquilo contra mim. E vai. Não é que não vai. Vai usar, né? A gente tem de sacar isso que vai usar. A gente não pode ser bobo também. Mas o que acontece com esse processo de autoobservação é, é que o modelo de defesa muda. Eu não vou estar com o olhar só na outra pessoa, eu vou estar com o olhar na minha capacidade de também dar limite. Você entende? O olhar, Carol, quando a gente quando a gente faz essa transição, porque o processo terapêutico, assim como o processo de ser mãe, ele tem uma evolução. Estou falando assim, não o processo terapêutico em si, mas o profissional terapeuta. Ele tem uma evolução. A evolução consiste em que você, primeiro, ela, trabalha com questões da sua vulnerabilidade. Né? Eu tenho que ficar segura para que o cliente fique segura. A gente, como mãe de primeira viagem, a gente tem que mostrar que a gente é mãe, a gente não sabe como é que vai fazer, né? A gente tem tateia aquilo ali, até que a gente começa a conhecer a nossa competência. Então, nesse lugar eu posso me mostrar. Então,
Nesse lugar eu tenho um olhar sobre mim que eu posso fluir com minha filha sendo eu. Tem mães que não conseguem sair daquele lugar. Se relaciona com a mãe como se, com os filhos, como se eles fossem pequenos, né? Minha mãe mesmo, por muitos anos, minha mãe comprava as roupas para mim que não dava mais para mim. Eu falei, minha mãe, eu não sei que ideia você tem de mim. Eu já uma mulher, mãe, ela que viajava trazendo umas roupinhas pequenininhas. Ela que imaginava na cabeça dela que eu tinha um número. Ah, os pais pensam que a gente é um pouco assim infantil, que não vai ficar naquele lugar. Mas crescer nesse nível denota que tem uma maturidade acontecendo aqui. Se minha filha, que está evoluindo, e eu não evoluir, ela vai olhar para mim e falar assim, me incomoda você ficar nesse lugar infantil. Olha como você fala com seu pai. Você falou assim para ele, meu pai, não é possível que você nessa idade não tenha amigo. Você não mostrou para ele a inadequação dele? Como é Sim. que você, na sua idade, que tem pelo menos 20 anos a menos que ele, fez amigos e ele, com a idade maior do que não conseguiu fazer amigo? Então você não foi competente como eu sou. E eu gostaria que você fosse uma pessoa mais madura, porque eu também consegui, dentro das minhas dificuldades, encontrar e fazer amigo, na verdade. É verdade. E ela vai se decepcionar também. Se é, e minha mãe, como é que pode? Eu, nesse momento agora, já consegui fazer isso e você não consegue? E isso, no filho, dá uma certa incômodo, não é? Dá uma certa raiva até. Você tinha obrigação de sair desse lugar. Isso causa, é isso que é a arrogância nas relações. Como é que você quer que eu saia desse lugar? Porque é uma coisa injusta também, viu, Carol? Porque você só Sim. foi fazer esses amigos todos porque ele foi competente para abrir espaço para você ser o que você é. Porque senão você não seria. Ele não teve. Então, minha filha é hoje, que também acho que ela vai ser muito mais madura do que eu na minha idade, só é isso porque eu também abri espaço para ela. Então, esse estado dela poder me aceitar como eu sou, passando pela raiva, passando pela dor, depende muito de como eu relaciono com ela. Se eu posso ver, eu aceito que você está com raiva ainda de mim, mas olha me olhe com bons olhos, me veja minha vida, como é que eu pude lidar com outros aspectos que você não conseguiu. Na verdade, quando a gente fala, a minha relação com minha mãe foi diferente da dela, né? Os meus medos são diferentes. Então, a pessoa começa a desenvolver amor, começa a ter amor aqui, né? A mesma coisa com terapia, com as relações e se defender. Então, agora vamos à defesa. Na hora que eu consigo ser uma pessoa que tenha, eu paro de olhar para o que eu quero ser para ela e aceito o que eu sou, que ela teve muito mais do que eu, não é? E pode, por exemplo, inglês. Ela é muito melhor do que inglês. Então, vem cá, isso aqui que eu estou falando, estou fazendo a tradução certa? Eu tenho, que vergonha, né? Eu não estou sabendo. Ah, meu Deus, o que ela teve eu não tive. E a gente poder. Isso não é uma coisa tão humilhante. Eu não ter nessa idade estudado tanto inglês sabia como é, porque na nossa época nem tinha essa coisa toda, né? Os vanguardistas que já andavam na frente do inglês. E outras coisas, a parte da tecnologia, a gente não sabe a tecnologia, né? É difícil. Sim. Eu pergunto, eu peço, e ela fica chateada, porque, poxa, eu já ensinei isso várias vezes. Minha filha aprendeu um negócio desse, filho para mim. É mesmo. Não, com tecnologia, Sofia, não é só com você que é a filha, não. Com os alunos também, entendeu? Ela com esse negócio de tecnologia, a gente que diga. Causa o que em você? Causa o que quando eu Causa chego? irritação, às vezes. Tá vendo? Poxa, eu fiz Esquece. tanto. É difícil lembrar, pois é. Não, e é difícil lembrar que você fez tanto na hora, né? Não Sim. vem na hora, claro, porque É causa na hora. deveria. Na hora só vem a irritação. Isso. Como é que minha mãe, que tem a obrigação de saber isso, sempre não me ajuda, vem me perguntar coisa, porque nesse momento a gente está como se violando uma lei, os filhos orientando os pais, né? Os Então, pais. isso causa da gente esse desconforto mesmo. E aí é o problema dela. Se ela quer ficar nesse lugar da minha incompetência e mostra e provar isso e levar isso para vários lugares, minha mãe agora não sabe nada, não sabe se desenvolver, não sabe fazer compras online, não sabe, me pede o tempo inteiro. Ou poder falar assim, eu posso ajudar minha mãe na boa. E eu vejo que ela me ajuda em tantos momentos. Então, isso é um movimento de que os pais levarem os filhos para sair dessa posição sem indignação.
Porque não pode ter indignação. Eu fico tão mal, porque essa indignação é o meu eu inferior, que ressoa com o dela. O meu eu maduro faz, eu posso aceitar. Porque eu também não aceito minha mãe em vários movimentos, tá? Em vários, porque aquele movimento foi um movimento de ferida. Então eu posso fazer essa ponte, me curar lá e voltar para cá. Todo mundo faz isso. Isso é um exercício difícil de ser feito. Claro que quem não tem um processo terapêutico para conhecer esses processos psicológicos, que ficam com bulas de paz, ou do que já ouviu, ou do que a gente vê na internet, ou como deve ser, né? Amar é fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ser pai bom é fazer isso. Não existe isso. Na prática, o negócio é diferente. Na prática, a gente tem reação emocional e precisa ter reação emocional. A reação emocional, ela faz parte. O que é uma reação emocional? Reação emocional é eu viver a minha experiência infantil. Você vive a sua. A minha e você viver a sua. Todos nós vivemos. Faz parte da cura. Quando eu ouvia as musiquinhas infantis e cantava no carro as musiquinhas infantis, eu estava cuidando de minha criança, não estava? A gente não consegue entender isso. Quando Sim. ela vai embora, eu me sinto abandonada, eu também estou revivendo uma coisa infantil. Só que o que acontece na maioria das vezes é que os filhos se sentem extremamente culpados porque estão indo embora. Não é? Tem gente que não. Porque... Isso é uma coisa boa. É diferente. Mas aqui bate um coração. Eu sinto saudade. Eu sinto a saudade pode. Não sei, disfarçada, uma culpa? Não, nada. Saudade é uma falta real que é tranquilo, né? Sinto saudade, mas tá tudo bem aqui. Tá tudo bem, né? Verdade. É verdade. Aí, quando eu... é mais isso. Mas, por exemplo, quando ela viajava, ela saía, né? Morava lá em São Paulo e tinha com os amigos, não tinha problema nenhum. Ela ficava doente e ligava. E aí, né? Aí você fica assim, poxa, a pessoa liga só pra gente quando tá doente. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu ligava todo dia, viu, Carol? Não era só isso, não. Não, ligava porque... Porque eu gosto. Aí talvez um pouco, talvez isso seja um pouco bom. Eu sentia que eu tinha que falar. Isso eu tinha um pouco na cabecinha. Além de querer falar, eu sentia que eu tinha que falar todo dia, porque são meus pais e eu preciso ter... A obrigação, né? Isso eu sentia. Que é uma cobrança, né, Aline? É uma cobrança que a gente tem que fazer pelos pais, porque os pais fizeram por nós. Isso também é algo que, né, de certa forma, às vezes... Se for muito doloroso, se a carga tiver muito, não em algo que você gosta, mas o tem que, isso começa a ser desagradável. E a gente percebe. Então, por exemplo, você pode fazer a coisa pequena. Tá falando demais, você telefonou. Foi ótimo, tá tudo bem? Tá. Você não precisa alongar, mas me conta mais um pouquinho. Como foi a sua vida mais um pouquinho? Como é que é? Eu não tô afim mais de falar aquilo. Ó, tem uma outra coisa. Tá tudo bem. E você vai sentir, tá? Eu quero dizer assim, na hora que a pessoa lá desliga o telefone, porque tá tudo bem, não significa dizer que eu não vou sentir nada. Eu vou sentir, sim, o meu estado, mas que não é dela. É meu. Eu sinto um abandono. Assim também que eu quero falar agora em relação a cliente e terapeuta, e é muito difícil, e quando eu dou supervisão aos terapeutas, assim, eles desenvolveram amor pelo que eles ficam apegados aos clientes. Então, os clientes já não estão mais afim de ficar na terapia, e a pessoa quer ficar na terapia com o cliente, porque como é que pode? Eu ajudei tanto aquela pessoa, a pessoa vai embora, na verdade, ou muda de terapeuta, tem que ficar com ciúme, claro, porque via, como é que me tirou daquele lugar? A pessoa entende tudo, logicamente. Eu entendo que a pessoa foi embora, que a pessoa está ali. Mas você vai sentir o abandono. Normal. E você tem de curar aquilo, não é do cliente. Da sua questão interna familiar. Faz parte, gente. Isso é tão bonito quando você aprende que ao reviver uma situação do passado, agora manifestada, é um laboratório para você crescer. Não é que você está fazendo nada errado, né? Eu tenho de apagar com, puxa, meus clientes vão embora.
E eu vejo assim, meu Deus, eu tô com aquela... Eu tinha um grupo do Presswork que era um grupo antigo. Tinha pessoas que tinham 11 anos de terapia comigo. Rapaz, claro que a pessoa com 11 anos de terapia, ela tá afim de se mandar. Não vá... Eu vou ativar um pouquinho só os comentários aqui, porque eu não tenho noção de horário. Eu vou ativar aqui para ver se. Aí você presta atenção em mim em cima para você não ficar olhando as mensagens, tá? Deixa que eu vejo. Mas vai falando, o grupo de patchwork. Então, o grupo de patchwork, ele tinha 11 anos, tinha pessoa que tinha 11 anos comigo, que é um grupo de patchwork que ele fica, né, vai criando. As pessoas gostariam de conhecer, e eu via que também precisava o pessoal ir embora para até começar um novo grupo. Mas, minha, que coisa, eu deixar essas pessoas irem embora, eu te sentia tão dolorido aquilo, sabe? Era engraçado. Sim. E Uhum. o meu eu maduro via que eu tinha de deixar aquelas pessoas indo embora e que elas estavam só querendo dar novos passos, que foi o que eu fiz de melhor, né? Mas era tão doloroso. E não tinha nada a ver com eles. Então, meu mental era assim, tá tudo certo, eu preciso. Mas o meu eu, minha criança, falava assim, poxa, eu fui abandonada. É uma dor, Carol, é dor mesmo. Eu falo todos Sim. a gente sente dor, mas a gente tem de entender o que é certo, mesmo se a gente não esteja sentindo aquilo. A gente pelo menos manifesta, eu sinto, e aquilo vai se construindo, sabe? Eu sempre falo para meus clientes, a verdade ela vai dar uma liberdade imensa, vai dar uma liberdade imensa para a gente poder fluir, sabe? Eu Sim. Aí falo, tem umas coisas assim, bem interessantes. Todo mundo aqui falando, maravilhoso, vocês estão arrasando. Aline, que saudade, que bom te ver, que maravilha ouvir a Aline, várias coisas, tá? Mas assim, eu vou deixar um pouquinho aqui, porque faltam 15 minutos agora, a gente foi na hora bem certinha, tá? Que é uma coisa assim, essa coisa da amizade, né? Por exemplo, se a gente pensar, eu não vou sair, tipo, você vai para um carnaval e de repente você vai com um paciente seu. Como é que é isso? Você vai sair para um barzinho, né? Como é que possível que as pessoas, né, nesse movimento, como é que é essa coisa da amizade? Essa é uma coisa que eu queria falar, Aline. A outra é o seguinte, é quando a gente, na verdade, com essa coisa da amizade, se você tem medo de dizer não e de dizer o que você pensa para o outro, seja seu chefe ou se mostrar para ele, vem aquela coisinha que fala assim: se eu mostrar tudo para ele, eu vou mostrar minha vulnerabilidade, mas também se eu disser para ele o que eu penso, ele não vai me amar. Ou ele não vai fazer o que eu preciso que ele faça na hora que ele tem que estar no papel dele. Esses papéis realmente ficam se misturando às vezes, né? Então, essas é, duas coisas que eu queria falar, que você trouxesse assim, já não chegando, porque a gente dá para ficar 2 horas aqui, né? novamente, não tem bula. Na verdade, não tem bula. Tem cliente, tem terapeutas que são mais arrojados, assim, né? Fala a verdade. E teve momentos, até na nossa terapia, que você ficou muito chateada comigo porque eu falei a verdade para você. Você se lembra, né? Então, Sim. então, nesse lugar, é um lugar de muita dor. É um lugar de dor, sim. E aí a gente se mistura e aí a gente tem de fazer uma terapia. Porque, meu Deus do céu, eu tenho de falar para minha amiga daquele lugar de verdade. E eu sei que ela vai fazer aquilo que aconteceu. Olha, eu não quero ouvir isso. Eu acho um absurdo você fazer isso comigo. Porque nesse lugar vai misturar mesmo. Vai fazer o que as metodologias de psicanálise e tal dizem que é para a gente evitar. Só que esse modelo novo não dá para evitar, porque é nesse lugar que tem a cura. Você entende? É Perfeitamente. nesse lugar que é no lugar do conflito de sentir isso. O processo da gente não viver a coisa desarmônica, ela leva a um distanciamento, porque o outro entende que está faltando alguma coisa. Não é verdade? É Mas verdade. foi muito doloroso eu falar verdades para você que eu precisava falar e você achar que foi demais, que foi muito invasivo. E foi invasivo também porque eu conhecia detalhes que por ser sua amiga. Então, eu usava na terapia, na minha intervenção naquele momento, detalhes que era da sua questão pessoal, que ajudava. Só que aquilo soa para você, e se você quiser, não ver com bons olhos, de uma forma madura,
ela se utilizou daquilo para me dizer tal coisa, blá, 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 não é? E aí Essa é a armadilha, né? São os medos que todo mundo tem. é verdade. Mas aí a gente não vai mais além, sabe? A gente fica na superficialidade. E aí, por que que a psicanálise demora tanto tempo? Porque você demora muito tempo para poder chegar com muito cuidadinho para que a pessoa não se cuide, para que a pessoa não tenha isso, para que a pessoa não sei o que, para que veja não sei o que. E aí a coisa demora grande. A terapia breve, por exemplo, a terapia familiar é uma terapia breve, de 12 sessões. Sim. Tem que levar o cliente naquele momento muito, porque tem que ser rápido o processo que você leva ele a criar num setting terapêutico aquela dor, daquele ambiente familiar, e a pessoa se sente invadida no meio daquela situação que nunca viu. A autoterapeuta está em poucas sessões e você está ali de frente e tendo de mediar. Se o terapeuta não estiver muito confortável com aquilo ali, ele vai falar misericórdia. Já tive casais em que eles brigavam mesmo de jogar aliança um na cara do outro e dar tapa. E você tá aqui e imagine um homem de 1,90 m com uma mulher também maior que você, eu baixinho do jeito que eu sou. E quando eu vi que a coisa ia sair fora do controle, eu levantei, pepa, aqui quem manda sou eu. Peraí, aqui é minha casa, você tem que ter respeito, vamos nessa. Você precisa dar esse lugar. Nesse lugar é um lugar de extrema agressividade, mas precisa ter para botar uma ordem. Mas você não se mistura, sabe, de que eu sou uma pessoa agressiva o tempo inteiro. Não, eu também sou amorosa, eu também sou cuidadosa. Agora, isso tem a ver com a competência do profissional. Sim. E o trabalho que o profissional faz, por isso que eu acho que é super importante, assim, a gente não deixar de fazer. Então, nesse trabalho, né, tanto na transpessoalidade quanto no patchwork, assim, nós precisamos nos manter em terapia, nos manter em autoconhecimento. Então, o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, seja o que for, ele não, assim, no meu ponto de vista, entendeu, Aline? Ele não poderia abrir mão do processo terapêutico dele, porque ele é o objeto de maior estudo e as questões dele vão ajudar os clientes dele, né? Isso vai fazer toda a diferença. E estar em permanente mergulho interno e se desenvolvendo faz com que a gente tenha maturidade assim nas relações com os nossos clientes, com os nossos pacientes, com os nossos filhos, né? É uma entrega imensa, é uma entrega muito bonita esse serviço da psicoterapia, sabe? Pode ajudar incrivelmente nas relações entre pais e filhos. Agora, eu muitas vezes posso também abrir mão de estar no lugar de terapia, de não estar no lugar de terapeuta, entendeu? De estar no lugar mesmo de ser amiga ou fazer bobagem para minha filha e não ter medo de isso macular a minha imagem para ela, não é? Mas Uhum. depende muitíssimo do estado emocional que eu me encontro. Se eu não estiver tranquila, aceitando o que vier, acreditando nisso, confiando, que isso é fé, não é? Para eu trazer minha filha, a gente poder conversar, não saber o que vai. Isso é fé. Acreditar que esse processo de exposição da sua intimidade, ela vai lhe levar para um bom lugar. Porque é ali que está o núcleo de dor, o núcleo de maturidade. Né? Então, a gente está conversando aqui. O que ficar de incômodo é o que as pessoas vão lembrar. As pessoas vão lembrar de várias coisas que foram legais. Mas o que foi mal colocado vai ficar mais na cabeça da pessoa. Imagine só. Porque isso faz parte da cura. Por que aquela pessoa falou aquilo ali? O que aconteceu com aquilo ali? Não, e aí agora, pelo livre-arbítrio, pela competência emocional, ela vai sair daquele lugar e vai para um outro. Mas ela pode ver isso, ela pode também fazer esse contorno. Esse é o processo, né? O processo E a incrível. gente pode sair, Aline, para tomar uma com o terapeuta, com o paciente, como é que é isso? Pode sair para tomar uma com a filha, pode, né? Pode. Pode tudo. Eu acho que pode sim. Eu acho que a gente fica muito mais vulnerável. Por quê? Porque caso se eu me exceda no que eu, Perfeito. isso pode deixar ela num lugar de muita vulnerabilidade, porque naquele lugar ali ela vai ficar preocupada comigo. É assim que acontece. Os pais, se vocês tiverem pais que bebem, os filhos ficam muito preocupados com os pais. Mais do que os pais com os filhos. Parece brincadeira.
Porque é como se, na hora que você vai brincar com o filho, você perde. Como a gente não está acostumado a fazer isso, a gente vai de uma gangorra para outra, sabe? Então, por exemplo, ou eu sou uma figura de austeridade, ou eu também não sou nada, eu sou igual, cuida de mim. E aí os filhos agora passam a cuidar da gente, né? Isso Sim, é um paradigma que os filhos... sim. Não sei se você... Entendi. É que a gente nunca teve uma situação dessa, mas faz total sentido mesmo. Na Mas verdade. uhum. E como, agora eu quero perguntar assim, como é para você ter uma mãe terapeuta? Isso ajuda ou você se sente assim muito vigiada, olhada, como se estivesse sendo avaliada o tempo todo? A gente E nem eu acho que quando Sofia responder isso, ela vai responder para os nossos amigos, os nossos irmãos, todo mundo que tem um familiar terapeuta, viu, Sofia? Como é que é isso? como é. Antigamente, eu sentia muito essa questão, né, de estar querendo, de ser vigiada. A parte achar qualquer discussão que você estava falando comigo de contra, eu logo respondo, lembra? Falava. Eu acho que eu lembro. Eu lembro de meu marido falar assim, não me analise. Quando ele tinha o psicólogo, eu já tenho alguém para me analisar. Não preciso que você me analise, mas na verdade... Mas eu acho que não é isso. Eu acho que o Não dá ponto pra é que ela já vai no ponto. Vocês que têm essa capacidade, na verdade, não é que vocês estão analisando, mas vocês já entenderam de outra maneira, né? Então é muito mais fácil. Então, hoje em dia, inclusive minhas amigas, as que eu mais gosto, são as que fazem psicologia. Minha mãe, né? Graças a Deus, que gosta de conversar, porque fica mais profundo, né? Sim, minha irmã às vezes fala, viu, Sofia? Você não é minha terapeuta. E eu tenho cuidado agora de falar, por exemplo, para Mari, minha sócia, que foi minha paciente. Ela até escreveu, Carol foi minha terapeuta por 2 anos, né? E depois nós viramos amigas e sócias. E aí rompemos o contrato de terapia, mas vira e mexe eu faço terapia, né? Eu e ela. Então, eu digo, ela, quem está falando agora não é a terapeuta, agora é a amiga que está falando. É a irmã que está falando. Eu me lembro da palhaça Zambeia, né? Falou, oh, gente, eu quero ter um amigo normal, eu não quero um amigo terapeuta. Tá? Eu tenho uma amiga, a minha melhor amiga, assim, que eu estou muito próxima, ela foi minha cliente também. E ela não quis continuar o processo terapêutico comigo, exatamente para que eu pudesse fazer terapia com ela, né? Outra amiga, uma irmã minha, Clarinha, ela está aqui também comigo, ela não quis continuar com o grupo comigo, porque a gente sou muito próxima. Mas eu tenho certeza que ela ia escolher a mim para continuar como terapeuta dela, né? Porque a gente se envolve, se entende, e isso ajuda muitíssimo, né? Então, eu só queria dizer algo também em relação às pessoas que perguntam para mim assim, você pode atender individualmente um dos cônjuges, depois do outro, e fazer esse trabalho de terapia de casal? A depender de sua maturidade, pode sim. Aquele conteúdo poderia enriquecer até a abordagem de interagir. Mas também depende da maturidade, sabe, Carol? Porque senão retraumatiza mesmo. Retraumatiza porque as pessoas vão estar duvidando do que é aquilo. Talvez vocês não... A pessoa possa imaginar o que o outro está sabendo. Então, essa ilusão do que a gente, por exemplo, ela com minha filha, o que você está vendo que eu não estou vendo, minha mãe? O que você está vendo que você tem, como se tivesse um olhar, como ela falou, você já vai no ponto. Como a gente, dá um tempinho só para falar isso. A gente me ensinaram aqui, Camila me ensinou que eu apertava em cima do ao vivo e eu via a quantidade do tempo. Então, nós estamos com 53 e 36, temos aí 7 minutos. Ah, ótimo. Porque eu quero falar da imagem dos pais com a imagem de Deus, que, né, é dos terapeutas, é dos familiares, mas também é a imagem de Deus. Então, imagine, por exemplo, minha filha, que ela disse aqui agora, ela vai no ponto profundo. Então, repare, essa ideia que a gente tem de Deus é uma ideia nesse nível que Deus vai no ponto mais profundo de minha alma. Então, eu não posso esconder nada de Deus. Essa visão, que eu não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer, é que faz com que a gente possa também ampliar não só a imagem que eu tenho das figuras de autoridade e exigir que as figuras de autoridade sejam mais profundas comigo, mas também com Deus. Ele vai olhar para mim naquele lugar e eu ser capaz de fazer
um movimento de eu posso também, ao me conectar com Deus, fazer de uma forma de forma mais profunda. Então, repare, veja só onde eu quero chegar. Sofia faz meditação hoje. Não foi eu que ensinei a Sofia a fazer meditação. Também. Um pouco. Mas por que você quis fazer meditação? Eu quis fazer porque eu acredito que vai me levar para um lugar melhor. Eu comecei A ver forma que você tem de se conectar com Deus é uma forma profunda. na hora de chegar lá. Que não vai aguentar de jeito nenhum. Porque Deus, quando fala de Deus, conectar comigo Com você mesmo, que eu exatamente. sinto na meditação. Não vai aguentar uma pessoa de fora dizer para ela o que é certo e o que é errado. Nenhuma figura de autoridade com o movimento religioso, com a ligação religiosa. Porque as figuras de autoridades que ela entendeu foram figuras que oportunizaram a ela um grau de intimidade com o divino. E o grau de intimidade maior que a gente tem nesse lugar é o lugar, por exemplo, da meditação. Você está entendendo? Então, como ela falou, amigas que trabalhem com psicologia, porque gosta daquele tipo de papo, porque gosta daquela coisa de profundo, né? Então, muda toda uma vida, Carol, muda toda Um modo de pensar. um modo de pensar, um modo de conduzir a vida, muito legal, sabe? Então, principalmente, não só como terapeuta, mas como analisada. Então, as pessoas que são analisadas, que fizeram terapia, elas têm uma relação melhor com os filhos também. Porque elas levam aqueles familiares a pensar com mais profundidade, a não dar soluções imaginárias que não iam dar. Porque as resoluções infantis, se a gente não cresce, elas são ineficazes para o mundo de hoje. E a gente tem que trabalhar com outras formas de pensar, e nesse lugar exige muita flexibilidade. A flexibilidade, ela está feita a um ser humano maduro. O ser humano infantil, ele não consegue, de hipótese alguma, trabalhar e ser resiliente a novas situações. O que é que faz um ser humano infantil? Autoridades repressoras. É horrível, repressora, principalmente. Todo mundo sabe. A autoridade repressora, ela impede você de dar caminhos, de dar passos. Aparentemente é um processo de cuidado, mas ele está indo de encontro a todo o aprendizado espiritual que Jesus nos ensinou, que o guia vem falando, que Buda vem falando, que é só com a experiência que a gente cresce. Só com a experiência. Jogar no abismo que a gente aprende a voar, não é? É verdade. E a gente não quer sentir o desconforto, né? A gente quer crescer só com tudo bom, tudo bom. Eu mesmo sou a experiência disso. Às vezes eu falo, poxa, eu não queria que doesse tanto para eu ter que aprender. Infelizmente, né? Assim, as grandes transformações vêm do atrito mesmo, vêm do desconforto. E aí a gente vai aprendendo a diminuir os desconfortos e os atritos com a maturidade, né? Mas não vai deixar de existir. Nunca. Nunca você vai estar sempre crescendo e tendo atrito. Então, assim, a gente pode sim, sabe, Carol e meus alunos que estão aí ouvindo, a gente pode ter grandes intimidades com o nosso cliente. Agora, a gente não pode se emaranhar com ele, deixar de ver o lugar que você, naquele lugar, no setting terapêutico, você tem um papel e um dever de apontar ele daquela situação, mesmo que aquilo ali vai ser doloroso para ele, assim como mãe. Tem momentos que eu sei que minha filha vai ficar zangada comigo, mas eu ali não sou... A amiga só, pode não falar, não levar ela mais adiante, mas eu como mãe, eu tenho a obrigação de levar ela mais adiante. Mesmo que aquilo ali seja doloroso para ela. Mesmo que aquilo ali seja... E os filhos também pode sim fazer um movimento de transgredir, no bom sentido, as ordens dos pais com respeito, né? Tem um engraçado que tem uma pessoa que me mandou uma mensagem ontem. Aline, minha mãe está dizendo que meu pai está dizendo que agora eu sou um alinista. Imagine. E que minha mãe disse que vai abandonar a terapia. Aline, eu já estou fazendo alinista. Imagine, a ideia é que o processo de entendimento faz com que a pessoa seja aquela coisa rígida. Isso vai evoluir para uma coisa natural, mas no início, acredito,
Já vai terminar, né? Vai terminar, No 23 início, segundos. gente, um beijo. Foi ótimo. Olha, João Carlos, teve um João Carlos aqui que disse que deu muito trabalho para você, viu? Mas depois você vê quem foi, eu te digo aí. Obrigada, Sofia, obrigada, Aline, em nome do Zen, em nome de Mari, gratidão a vocês. Vou salvar essa live linda, viu? Beijo.